Olá, meus queridos amigos, bom dia! Mais uma vez aqui com você no Pétalas do Espiritismo para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando sobre a lei de destruição e hoje vamos estudar sobre assassínio. No questionamento 746, pergunta Kardec: é crime aos olhos de Deus o assassínio? A espiritualidade responde: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Certamente, queridos amigos, que o assassínio é contrário à lei de Deus. Nós que já tivemos a oportunidade de estudar sobre a lei de conservação, sabemos que devemos todos preservar a vida, a nossa vida e a vida dos outros seres vivos, incluindo o reino vegetal, animal e hominal. Mesmo no reino animal, como nós vimos, o ideal é que nós possamos utilizar-nos da vida dos animais, no caso, apenas para a nossa necessidade, para a estrita necessidade, e não de forma abusiva como fazemos. O que dirá então de tirar a vida do nosso semelhante, do nosso irmão, filho do Pai, assim como eu? Certamente que isso é uma afronta à lei de Deus e nós iremos pagar, de alguma forma, seremos responsabilizados por essa atitude. Se Deus nos dá a vida, só Ele tem o poder de tirá-la. Aqueles que assim agem na terra ainda, acabando com uma existência de expiação ou de missão, precisarão responder pelos seus atos. Agora, queridos amigos, é importante nós compreendermos que tudo isso acontece, todas as destruições, todas as maldades, todos os flagelos, mesmo os causados pelo homem, Deus não é o responsável por esses, mas Ele permite que isso aconteça na Terra porque Ele sabe que, na verdade, isso faz parte do processo de evolução da humanidade, do homem, e que a criatura, a partir do momento que vai adquirindo mais intelectualidade, pouco a pouco vai adquirindo moralidade também. E esses comportamentos ainda muito próximos da animalidade, do primitivismo, serão pouco a pouco substituídos por atitudes, por pensamentos mais enobrecidos, até que nós cheguemos à evolução, à perfeição, à moralidade completa. Então Deus sabe que essas situações, essas dores, mais cedo ou mais tarde, trarão entendimento, trarão os ensinamentos necessários para que possamos crescer e evoluir. Então vejam, nada acontece sem o conhecimento do Pai e sem que Ele de alguma forma permita. Não é que Ele incentive os assassínios de forma nenhuma. Isso decorre das nossas imperfeições ainda, mas Ele permite que aconteça porque Ele sabe que no amanhã daquele mal resultará um bem. Vamos ouvir Miramês trazendo os seus esclarecimentos sobre o assassínio. Ele nos fala: grande crime é o assassínio diante das leis da vida. No entanto, é lógico observar que não é somente quem mata que agiu contra a lei, mas também quem sucumbiu igualmente por ter provocado ao que se tornou assassino. Neste caso, julgar só quem matou será justiça? Se quem morreu não tivesse culpa, onde estaria a lei que regula a preciosidade que se chama vida? Quem não deve não pode temer e nem sofrer as consequências da maldade humana. No caso, por exemplo, de um missionário que perde a vida física por maldade dos que têm ciúme da sua tarefa, onde estaria a justiça de Deus? No caso de Gandhi, onde estaria a justiça que vibra no mundo garantindo a paz dos justos? Ele tinha alguma dívida do passado e quem o matou serviu de instrumento de escândalo e também sofre por sua ignorância. Vejam bem aqui que Miramês já nos traz duas ideias muito interessantes sobre o assassínio. Primeiro, ele nos mostra que não é responsável apenas aquele que mata,
mas aquele que instigou, aquele que de alguma forma contribuiu para o assassinato. Muitas vezes, determinadas pessoas que matam efetivamente, elas foram muito influenciadas por outros. Então, perante a justiça divina, todos têm responsabilidade para com a lei. Aquele que mata e aquele que, de alguma forma, contribuiu para que o assassinato acontecesse. E, além disso, Miramês nos fala que, mesmo aquele que hoje, de alguma forma, não tenha demonstrado nenhuma razão que justificasse ter perdido a vida naquela condição, Deus, na sua infinita bondade, não permitiria que um justo sofresse sem necessidade ou de maneira injusta. Então, ele diz aqui, na verdade, todos nós que de alguma forma passamos por uma situação dessa, nessa existência ou existências anteriores, precisávamos daquele momento, daquela situação para resgatar algum equívoco do passado. Claro que nós não precisaríamos desencarnar na condição de assassinato. Deus não prevê o assassinato para ninguém como condição evolutiva, mas eu perderia a vida de alguma forma que me faria resgatar aquele equívoco. Contudo, como tem uma criatura, o assassino, que se presta e que resolve pela escolha mal direcionada do seu livre-arbítrio agir dessa forma, a espiritualidade, Deus aproveita aquele acontecimento e faz com que alguém que precisasse resgatar alguma coisa nessa condição seja atingido por aquele assassinato. Então não há, na verdade, vítimas perante a justiça divina e nem morte por acidente. Mesmo nessas situações e nesses casos, só vai desencarnar quem realmente precisava desencarnar e numa condição mais ou menos próxima com aquela que aconteceu. Continuando, não há erro nos fatos que ocorrem no mundo inteiro. Deus somente permite o que deve acontecer, com o espírito extraindo do fato lições preciosas. Todos os assassínios que acontecem no mundo têm a permissão do Supremo Mandatário do Universo. Nada acontece sem a sua permissão. Faz-se necessário que lembremos a resposta de O Livro dos Espíritos à pergunta 536, para que possamos entender melhor. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. De vez em quando repetimos essa resposta para que possamos sentir que Deus não se encontra fora dos acontecimentos, como afirmam outras religiões, entregando esses acontecimentos a Satanás, criação dos próprios homens. Quando o Espírito diz que tudo tem uma razão de ser, incluem-se aí todos os fatos, e não somente o que se refere aos flagelos provocados pela natureza, que não vêm, obviamente, da natureza, mas que têm sua origem na mente dos homens em desarmonia. Quase todos os seres humanos são culpados dos assassínios, porque, se não matam seus semelhantes, inspiram o assassino de variadas formas. Basta parar e pensar um pouco no que fazemos da vida durante a existência. É bom que nos lembremos que os pensamentos inferiores matam, que a palavra em desencontro com a verdade mata, que os sentimentos contrários ao amor matam. Como reclamar dos ladrões e dos assassinos? Como julgar ao que age segundo aquilo que aprendeu conosco? É por isso que as próprias leis da terra têm um pouco de tolerância com os fora da lei e algumas vezes protegem os que se encontram por trás dos acontecimentos. Mostrando aqui que nós somos responsáveis também pelos assassínios, porque os nossos pensamentos inferiores matam e contribuem para que outro faça o mal. As nossas emoções, as nossas atitudes em desconformidade com a lei, tudo isso contribui para que, na verdade, esses assassínios, a psicosfera da Terra, se torne pesada e faça com que determinadas pessoas cometam esses atos infelizes. Então, quando nós deixamos de vibrar o amor e vibramos tudo aquilo que é negativo de alguma forma, nós também somos responsáveis e partícipes de alguma forma desses acontecimentos
infelizes. Continuando. No entanto, a lei divina vê tudo e cada um responde pelo que faz ou inspirou a quem fez. Certamente que aquele que tira a vida do seu semelhante é o grande culpado, mas quem o ajuda a tirar, mesmo sem aparecer, a lei procura e não erra o endereço. Somente nos livramos da ação da lei divina, conhecendo e praticando a verdade, para que o amor nos coloque no céu da consciência. Não rejeitemos o Cristo, que constantemente bate em nossas portas a nos convidar para a grande transformação interior. Ninguém salva ninguém, a não ser Deus, que age no próprio indivíduo, no caso da terra, pelas mãos do Cristo. É muito bom conhecer o Evangelho, ciência divina, porém, só completamos a libertação total de onde estamos presos pela vivência dos seus preceitos. Quem pode levantar o braço em testemunho dessas palavras? Nunca roubei e jamais assassinei. Vejamos, sem comentários, a escrita de Mateus no capítulo 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E nós estamos aqui na Terra nessa condição. Temos espíritos de todos os tipos, de todas as condições evolutivas, uns mais evoluídos, outros menos. A questão que nós colocamos é: em que condição eu estou? Será que eu já estou realmente numa condição melhor? Será que hoje eu estou melhor do que ontem? E o que eu digo ontem aqui, não estou me referindo às reencarnações passadas, porque nós não temos nesse momento esse conhecimento. Mas eu coloco: eu, nesta existência, já consigo ver melhora e progresso em mim mesma? Será que há alguns anos eu era uma pessoa menos próxima do Pai, que vivenciava menos o seu Evangelho? Ou eu sou a mesma pessoa de hoje? Será que eu já consigo ver em mim progresso? Porque progresso decorre de vontade, de querer, de esforço, de decisão. O que é que nós temos feito? Aprendido, intelectualizado o nosso conhecimento da doutrina? Apenas? Ou eu tenho vivenciado? Ou eu tenho realmente me esforçado? Ou eu tenho realmente buscado diariamente ser uma pessoa melhor e mudar as minhas atitudes equivocadas, para que eu possa contribuir para com a paz, para que eu não contribua para com os assassínios? Porque, à medida que os meus pensamentos são infelizes, eu contribuo com os assassínios, como muito bem colocou o Miramês aqui. E nós somos responsabilizados por tudo o que nós fizermos, pelos nossos pensamentos também. Nosso pensamento é força, e é força viva. Então, queridos amigos, vamos realmente procurar o nosso melhor, vamos trabalhar o nosso coração todos os dias, para que possamos viver o Evangelho, o amor, e nunca a destruição, o assassínio, as guerras e por aí vai. Meus queridos amigos, vamos parando por aqui. Amanhã estaremos juntos novamente no Pétalas do Espiritismo. Desejo um dia fantástico para você. E caso você esteja ouvindo as pétalas, mas não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar canal Conhecendo o Espiritismo na barra de pesquisa e na busca global já vai aparecer o nosso canal. Basta clicar e entrar. É muito fácil. Mas se você tiver alguma dúvida, mande-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.